Gente, boníssima final de tarde, início de noite. Aliás, já está de noite já, né? Início de noite. Estamos aí com a Esther para mais uma exploração, né? Mais uma sessão do Rerê Mapeamento Básico da Dreamlands, né? Então, muito legal. Eu confesso que está sendo uma exploração muito legal, muito bacana, principalmente pela abertura, né? Que você, Esther, vem tendo a sua natural curiosidade, abertura para querer conhecer, saber das coisas, isso é um combustível, né, primordial, muito importante para que uma proposta como essa, né, de mapeamento básico ou crítico do RE, realmente ela faça seu efeito, vamos botar assim, né? Nesse sentido, eu tô sentindo uma fluidez boa na dinâmica, tá? Independentemente, né, dos intervalos, etc. Enfim, faz parte, né? Como fala, vai no tempo das pessoas, enfim. Acho que é por aí. Ó. Hoje em dia não tem como ser diferente disso. Né? Dado que como, capturado que estamos, né, pelo tempo cronológico, né? Tanta coisa tem que fazer. É, e é isso. Eu faço, tô chegando hoje, quer dizer, hoje na realidade foi um dia bem interessante, até atípico de alguma forma. Normalmente eu passo os meus dias mais local do que local, quer dizer, obviamente que eu vou, né, para a rua fazer uma série de questões, mas hoje em especial teve aí um, um almoço, né, com o pessoal aqui do Rio que eu conheci, né, num jantar de um querido amigo há umas 2, 3 semanas atrás, 3 semanas atrás, e que vai render uns frutos interessantíssimos para o Rerê, né? Que eu vou falar disso semana que vem. Deixa eu primeiro dar uma decantada que eu vou comentar. E estou bastante excitado com mais essa oportunidade que está se abrindo, que vai gerar ainda mais, né, tramamento, mais oportunidades, mais campos de possibilidade, mais capital social, enfim, mais recursos, né, para tudo que a gente está fazendo aqui como protocolo cultural. Dito isso, eu faço desse meu check-in e passo para você, Esther, querida. Boa noite. Bem-vinda. Opa, boa noite, Vinícius. Também compartilho desse mesmo sentimento aí. Estamos caminhando de uma maneira, eu diria que sóbria, né? Sem correr, fazendo tudo com muita calma. E é isso. Mesmo eu também estou bem aberta, eu concordo com isso. Claro que aqui. E também nas outras tentativas que eu conheço. Fiz a submissão, como eu tinha dito ontem, né? O último dia era hoje, mas eu normalmente não deixo as coisas para o último dia. E eu fiz a submissão ontem. E eu tenho bastante material aqui, talvez ajude os questionamentos que o pessoal da FAPESP fez. Eu acho que pode ajudar bastante a gente. E, e é isso. Vamos tocando mais um pouco aí. Teve uma pausa da minha parte de uma semana aí, mas é relativamente raro acontecer isso. Talvez aconteça mais uma vez agora em setembro, uma semana, que vai ser bem intenso para mim. Vou ter que ir para Florianópolis, lá tem palestra. E vai ser um pouco pesado, bastante difícil, assim, de dar a atenção que eu gostaria aqui. Mas não é, assim, uma coisa corriqueira, né? Eu consigo normalmente estar presente aqui. É isso. Esse é meu check-in, chego bem, estou muito bem. Tá tudo fluindo, eu diria. Vinícius, volta a palavra para Maravilha, você, Vinícius. maravilha, querida. Vamos fazer o que a gente costuma fazer sempre, você sabe, a memória, né? Do nossa última exploração da semana passada. Fica à vontade para fazer ela de cabeça primeiro, daqui a pouco aí eu vou compartilhar a tela, né? E Certo? aí, Uhum. assim que você finalizar a sua memória de cabeça, Tá. a gente vai visualizar melhor, né, Uhum. o que que a gente explorou semana passada e o que Tá. que nós vamos explorar hoje. Então fica à vontade Uhum. aí. Vai lá. Sim. Então, a memória, né, como foram três, syncaps, no primeiro nós falamos de mim, no segundo nós falamos da Land, tentando entender passado, presente e futuro, e no último nós falamos da proposta de valor da Land. Então, foi bastante focado nessa questão da proposta de valor. Houve uma certa dificuldade da minha parte para compreender
você tentou de todos os modos me encaminhar para a compreensão, mas foi bem complicado e que no final eu lembro que teve a intervenção do Cauê e a sua, e no final eu consegui entender a proposta de valor. Ficou tão claro para mim que eu até acrescentei lá na minha correção da FAPESP. Então, a proposta de valor da Giniland era algo que era bastante claro para você e talvez para o Cauê. Não sei se para o Cauê necessariamente, mas para você eu sei que estava bem claro. Mas a proposta de valor ela não estava muito clara para mim relacionada com essa questão da inovação da Giniland. Então, no último SINCAP foi isso que foi trabalhado. É sempre um trabalho assim. É, a livre aprendizagem é dessa forma, sabe, Esther? É um pareamento, né? É um jogo, é um jogar de bola, né, junto. Onde, onde, tipo assim, tem espaço para ambas as partes se expressarem, né? E sempre tem. E quanto mais as partes conseguirem se expressar, né, de uma forma clara, digo, a comunicação tiver mais entrosada, né, a interação mais entrosada, ou seja, as coisas que você falar eu entender e que eu falar você entender, né, mais fluídico, mais profundo, mais ampliado, né, fica a compreensão. Né? E isso é sempre muito interessante, porque é, você pode perceber que eu nunca parto procuro não partir de um lugar de um lugar de autoridade, entendeu? Assim, é sempre uma pergunta querendo saber a sua perspectiva, seguido de provocações, né? Para que a gente possa bater a bola, né? E evidente que quando chegam mais pessoas, a coisa fica mais rica, né? Quando a gente faz a rodada de apreciação, aquela coisa toda que você já está pegando nessa dinâmica, né? E essa é uma dinâmica que ela realmente ela permite a gente marinar as coisas, né? Decantar, marinar, entender, se apropriar, contemplar, entende? Porque ela não tem aquela coisa conteudista instrucional típica da ensinagem, né? Que é típica da escola, né? Ou da universidade, enfim. Então é um lugar mesmo de cocriação, né? Então acho que eu tô sentindo o quanto está sendo gostoso fazer esse trabalho com você, entendeu? E com relação a, a essa questão da inovação incremental e disruptiva, né? Você vê que a gente fez um trabalho de primeiro entender o que você entendia como inovação, né? O seu entendimento básico, não é isso? Depois eu fui te perguntando em cima do seu entendimento básico, né? Com quais tecnologias a proposta de valor do projeto foi concebida, lembra? Aí a gente foi Sim, sim. trabalhando tudo Uhum. isso Lembro. e, e aí começamos a partir da sua perspectiva, o que você estava entendendo como disrupção, né? E como incremental, a partir de uma breve explicação que eu dei e com uma anotação de fundo, né, das diferenças de tecnologia mole, dura, e, e entendendo que tecnologia não é só tecnologia pela tecnologia, tem tecnologia cultural, tecnologia biológica da vida, enfim, tem um lance de diferentes tecnologias, né? Uhum. Sim. E eu acho que isso é interessante porque abre o campo de percepção, né? Não fica aquela coisa closed, locked, né? Fechada especificamente nessa típica e típica cultura empreendedorística, né? Que está aí fora na sociedade cristalizada, institucionalizada, enfim, e que é reproduzida 24/7, né? Pelas escolas de negócio, pelas incubadoras, aceleradoras e vai por diante. É, e é bacana porque isso abre um espaço de oxigenação, né? Bem interessante, né? Dito isso, é, eu queria só sentir de você, primeiro, se deu tempo de dar essa decantada mesmo, de entender, né, a diferença de inovação incremental para disruptiva, a- de perceber que, que é o uso a forma como você faz o uso da tecnologia, né, a forma como você faz o uso da tecnologia, que você pode adjetivar, né, ou seja, a tecnologia em si
se ela não tem apropriação social, se ela não gera imprint cultural, né, ela pode ser a mais avançada possível, né? Mas se não houver uma apropriação social e gerar imprint cultural, é, o efeito dela, em termos societais, é zero, é nulo, ou é muito pequeno, né? Então, é a forma como acontece a apropriação por parte de organizações, instituições, e principalmente por parte das pessoas, né, é que você pode, você pode adjetivar, né? Se você está fazendo um uso dela incremental ou um uso disruptivo, né? Então, a gente brincou com isso, lembra? Nós brincamos com Uhum. isso. Sim, E no final, eu quis passar para você que a grande inovação disruptiva que a Jean Land como projeto traz é criar um blueprint cultural de apropriação da genética das pessoas, né, como parte da identidade das mesmas. Assim, ou seja, que isso não está colocado na sociedade. Né? Ou seja, então, quando alguém fala de genética na sociedade que somos, né, é uma coisa que parece que pertence a laboratórios científicos, né? Aqueles cientistas com casaco branco, né? sim, Casaquinho sim, branco, coisa e tal. exatamente. Uhum. Daquele anúncio da Colgate, né? Sim, é isso mesmo. Aquela coisa distanciada, muito. É quase ficcional, ficção científica, distante pra cacete. Né? Coisa, inclusive, coisa para rico, coisa para quem tem dinheiro, pá, enfim, aquela coisa toda. Então, e aí, e o quanto o storytelling, quanto a contação de história, o quanto de uma forma gamificada, né, tem como abrir o campo, né, abrir o campo, gerar fissuras, né, gerar curiosidade, né, gerar atratividade para que as pessoas possam chegar juntos. Né. Acho que foi isso, no final das contas, a gente caminhou, foi a nossa exploração na semana passada. Né. Sim, Dito isso, eu vou te perguntar se você quer acrescentar mais alguma coisa, fora do que eu acabei de falar. E na sequência, fica à vontade, eu. antes da a gente pegar Uhum. aqui propriamente nossa dinâmica do mapeamento básico, fica à vontade para você apresentar o material, né? Que você trabalhou, Ah, tá, enfim, tá bom. para a gente Não, olhar esse assim, material e eu não pensei em olhar, apresentar. olhar com essas lentes nossas, as Tá, lentes do mapeamento básico, lentes do Rei mapeamento básico. Mas certo. fica à vontade aí. Fala, querida. Você acha, então, eu não tinha pensado em apresentar todo o material, mas assim, tirar um trecho que eu acho que representa isso que foi estudado na semana passada e que realmente foi é, implantado, vamos dizer assim, né? Foi materializado. Uhum, Aqui, é só vou ler um parágrafo que eu acho que já é suficiente, a gente pode realmente focar no modo como você organiza aí o mapeamento. Vou ler rapidinho aqui, tá? A tá bom. Giniland representa uma oportunidade de mercado sem precedentes no setor de saúde ao criar uma plataforma que não apenas facilita a exploração dos dados genéticos pelos indivíduos, mas também integra esses dados em aplicações práticas que beneficiam toda a cadeia de envolvidos. À medida que mais pessoas entendem o valor dos seus dados genéticos e se envolvem ativamente na gestão e análise desses dados, uma nova economia baseada em informações genéticas seguras e verificadas começa a emergir. As empresas de sequenciamento, desenvolvedores de tecnologia de análise, os profissionais de saúde e até mesmo os próprios usuários podem monetizar o acesso a esses dados valiosos, seja através de pesquisa, desenvolvimento e novos tratamentos, ou ofertas de serviços personalizados. A Geniland, ao se posicionar como uma ponte entre a coleta de dados genéticos e sua aplicação no mundo real, cria um ecossistema sustentável e lucrativo, onde o valor gerado é compartilhado entre todos os participantes desde os indivíduos até grandes corporações e instituições de saúde. Então, assim, nesse parágrafo tentei colocar o valor em se tirar esses dados que estão restritos hoje, né, essas informações, essas análises estão restritas ao meio científico e trazer para o público, né? Basicamente, era isso. Aí depois, se você achar que convém a gente falar mais um pouco sobre o projeto, é que o projeto ele é um pouquinho engessado, tá? Eu tenho itens que eu tenho que responder aqui, mas onde eu consegui inserir essa ideia da inovação, eu inseri. Era isso que eu queria É. falar, tá? Aí a gente A pode gente até, continuar. a gente até resumiu aqui, né? Ali embaixo, né?
inovação disruptiva da proposta de valor de Land, gerar um blueprint cultural de apropriação da genética como dado pessoal, né? Isso realmente é incrível, para pensar isso, as repercussões de uma dinâmica, repercussão que eu digo, né? Os desdobramentos do que as pessoas podem vão ter oportunidade de parar para pensar, né? Uma proposta como essa, a gente não consegue, a gente consegue até imaginar algumas coisas, né? Mas a gente não consegue imaginar a extensão, né, de uma história dessa. Mas também cria, né, eu acho que outra coisa que eu acho que é importante, que a gente não colocou aqui, que não vamos abrir o trabalho dessa semana, né, de hoje, falando disso, é criar esse commons, né, criar essa cultura, entender que a genética de cada um de nós é um grande common, é um grande commons, é um grande usufruto comum que cada um de nós tem a liberdade de compartilhar ou não, né? Ou Uhum, seja, em vez de ser uma coisa que é de propriedade da iniciativa privada, dos laboratórios, enfim, e dos governos, principalmente de governos autocráticos, ditatoriais, né? A gente está criando um commons de cidadania, né? Então, criar esse commons de cidadania, criar a awareness, a consciência, né, da importância de você entender a sua genética, né, do quanto isso conversa com a sua saúde, uma dinâmica de saúde preventiva, né, com salutogenia, né, e não com saúde corretiva, que é o, é o, é o status quo, né, existente hoje. Isso, isso é muito muito relevante mesmo. E isso conversa dentro dos diferentes tipos de economia política. Isso conversa, por exemplo, com uma economia restaurativa, por exemplo, entendeu? Uma economia política uhum, restaurativa. O que eu quero sim. dizer com isso? É uma coisa que você tendo mais consciência de si próprio, no nível genético, né, vai te incitar curiosidade para você se conhecer muito mais, querer se conhecer muito mais, realmente gerar o interesse por você, né? Mas mais do que isso, né? Se a, entender que esse interesse por você não está fechado em si mesmo, né? Ele para se enriquecer, ele para ser regenerativo, vamos assim, né? Esse interesse por você próprio, ele tem que ser naturalmente poroso, né? Ele tem que ser naturalmente aberto, não é aberto, mas poroso, aberto para se espelhar com os outros, entendeu? Então, suscitar esse tipo de curiosidade no tipo de sociedade que nos tornamos, altamente egóica, altamente individualista, altamente é, ou, ou só mercadológica, ou só governamental, ou seja, entende o que eu estou falando, né? Ou só estatista ou mercadológica, a gente criar esse tipo de comum, esse tipo de possibilidade, né? de, de exploração entre para com pessoas, né? De gerar esse commons, isso é incrível. Isso é incrível. Os desdobramentos disso, a gente pode até tentar imaginar, como eu te falei, mas a gente não consegue ir muito longe, não. Só colocando em Não, é prática mesmo. realmente, realmente, sim. Eu tenho percebido muito isso ultimamente, que eu tenho me exposto mais ao trabalho com outras pessoas, né? Participando de hackathon. E assim, até na empresa onde eu trabalho, quando eu vou resolver um problema, eu chamo o pessoal e tento fazer junto. E as coisas que saem quando a gente se junta e a gente expõe para outras pessoas, a gente não sabe o que pode acontecer. Normalmente é sempre melhor. Surgem coisas muito maiores do que o trabalho individual, né? E isso a Giniland é algo bem numa escala muito maior, né? Que a gente vai expor para muita gente isso daí, É, esse conhecimento. isso mesmo, querida. É, sem contar os desdobramentos, a, a, criar todo um contexto, né, societal para ressignificar a própria dinâmica de saúde preventiva, né, da salutogenia, ou seja, tirando o que já existe hoje, né, que é muito fragmentado, tá, sabe o que eu estou falando, né, de terapias holísticas aqui, de meditação Sim, ali, sim, entendo, de claro. Uhum.
Então está tudo muito fragmentado assim e nichado, né? Fragmentado e nichado, como se fossem tribos diferentes, vamos botar assim, né? Pessoa, entende o que eu estou falando? Né? Então, Com certeza. é, É, você trazer uma dinâmica que permite linkar holisticamente tudo isso é muito interessante, entendeu? É, sim. não é empacotar, a palavra é horrível, empacotar, mas é, Integrar. fazer, integrar isso, exatamente, integrar isso de uma forma crítica, aonde as pessoas vão ficar com a impressão de uma coisa realmente fresca, nova, assim, de perceber a si mesmo, perceber o outro, sem sombra de dúvida, isso conversa com os paradigmas do rei, que é a regeneração profunda. Entendeu? Então, eu acho isso sensacional. Bem, querida, vamos lá. É, o que nós vamos fazer hoje? Né? A gente vai hoje, a partir do local que nós, do lugar, do espaço e tempo que nos encontramos hoje na exploração, né? Fresquinhos ainda de entender as diferentes tecnologias, né? De entender a diferença entre inovação incremental e disruptiva, né? De sacar exatamente onde está a inovação disruptiva, né? Da Jean Land, entender onde está a incremental, entender que é o uso que você faz da tecnologia, né? Que você pode depois adjetivar como incremental, disruptivo, enfim, isso tudo eu acho que está compreendido, né? Nós vamos explorar as demandas e desafios hoje, tá? E aí a gente vai explorar de uma forma que a gente já vai levar em consideração não só isso, mas isso aqui, ó. Tudo que nós já exploramos aqui, lembra? Ou seja, passado no Sim, presente, lembro sim. futuro no presente e presente no presente. Legal? Então, vamos começar a dar uma olhada nas demandas e desafios, correto? E a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: qual é a diferença para você, querido? A diferença entre demanda e desafio, tá? O que que uma coisa, o que que para você, o que que uma coisa difere da outra? O que que é demanda, o que que é desafio? Uhum. Qual é a diferença entre os dois? Essa é a primeira pergunta. A impressão que eu tenho é que demanda seria obrigatório. Oh, meu Deus, não sei. Tem que ver o que pensou quando colocou. A impressão que dá é que demanda é a lição de casa, é o dever de casa, e desafio seria o que vai te diferenciar realmente, que é o novo e que você tem que superar. Penso assim, que seja isso. Vai falar de novo. Ah, é que eu vou falar com palavras simples, assim. Acredito que demanda seja a lição de casa. São as tarefas que você tem que fazer, que são básicas, que todo mundo faz. E o desafio, tá, pode colocar só a lição de casa? É sim, você E falou, tô é, botando, demanda é lição de casa, sendo que demanda a lição desafio, de casa e desafio é o que vai te diferenciar das outras soluções que existem, ou das outras soluções que existem, porque a dor ela já existe, né? Então, na verdade, não tem outras soluções, mas os desafios estão aí porque realmente não é fácil criar algo novo. Então, o desafio vai te diferenciar de outras soluções que existem. Eu acho, foi o que me veio assim de primeira ideia sobre o que é a diferença entre demanda e não, não, desafio. não, não. Eu acho que você já pegou isso, né? Importante, é muito importante entender a sua compreensão, né? Qual a diferença, né, entre demanda e desafio? Aí você já respondeu de uma forma direto ao ponto, não titubeou. Legal. Ou seja, demanda é a lição de casa, sendo que desafio é o que vai diferenciar das outras soluções existentes, não é isso? Sim, porque se eles já tivessem sido feitos, eles não seriam desafios, né? Eles já estão prontos. Tá. Então, vamos trabalhar, vamos agora trabalhar com as metáforas que eu gosto de trabalhar, tá?
com as provocações e as metáforas, tá bom? Vamos colocar a demanda como força gravitacional, tá? Ou Tá. seja, a demanda é uma força gravitacional. O desafio é o desafio a essa força gravitacional. Ou seja, Tá. como é que você supera aquele 1G em cima de você, no caso da Terra, né? Na medida que você vai subindo, vai virando 2G, dependendo da velocidade, 3G, 4G. Como é que você supera a força gravitacional É, que está te empurrando para baixo? Então, a eu demanda entendo. está Uhum. sempre te empurrando para baixo, como se fosse uma força gravitacional. O desafio é a forma criativa com que você vai conseguir lidar com a demanda, com a força gravitacional. Uhum. Pegou? Sim, peguei. E já vi que eu entendi o oposto, porque pelo que eu estou entendendo, demanda e desafio eles estão em lados opostos, né? Mas para mim, inicialmente, eu achei que era a mesma coisa, só de num nível diferente. Então, meu entendimento agora é de que a demanda é o Uhum. problema e o desafio é a solução do problema. Não? É uma leitura. É uma leitura dentro de um framework, né, de um framing do típico empreendedorismo que está aí fora, correto? Sim. Mas eu tô querendo fazer o detox com você. A gente está olhando toda essa exploração, como você sabe, do mapeamento, seja básico, crítico, é feita sobre as lentes, né, dos paradigmas do Rê. E essa observação que eu acabei de falar para você é uma observação dos fenômenos de rede, tá? A filologia interativa das redes. Ou seja, é, quando vamos fazer analogia com a dinâmica de rede. Dinâmica de rede ela é uma dinâmica de expansão e contração, certo? Uhum. Expansão e contração. Sim. Então vamos botar a contração. Se a contração é relativamente, digamos assim, a força gravitacional, né? Então, numa dinâmica de redes, a contração seria a demanda, a expansão seria o desafio, certo? Sim. Uhum. Faz sentido, né? Então, agora vamos pensar. Qual é a melhor forma de você lidar com, com uma dinâmica de contração ou com a força gravitacional que está te empurrando para baixo? É você focando num só ponto ou você se espalhando por múltiplos pontos? Com certeza, né? Para a gente diminuir a pressão aí, a gente aumenta a área. Professora de física aí. Exatamente. Exatamente. Isso é física. Isso aí. Lembra, o estudo de redes também compreende o estudo de física, né? Faz algumas correlações, mas são coisas distintas, né? Uhum. É, então, vamos pensar. Se a gente analisar sobre a ótica do paradigma de redes, né? Demanda e desafio, então, para que o desafio, para que o desafio fique mais fácil, para que o desafio consiga, digamos, superar ou transcender, né, a força da demanda, a força gravitacional da demanda, a força da contração, correto? Quanto mais aberto for a sua forma de realizar, de, de, de encontrar formas de lidar com a demanda, de você conseguir fazer com que o desafio seja mais apropriável, o desafio seja mais visível. Quanto mais visibilidade e mais apropriação se der para o desafio, mais pontos de distribuição você tem, mais pessoas, mais rede, Sim, mais né? formas, né, de resolver. mais capital social, mais campos de possibilidades você tem. Uhum. Concorda comigo? Sim, concordo. Então, beleza. Então, agora vamos pensar assim. Deixa eu botar aqui seu nome, que a gente vai daqui a pouco fazer a nossa querida Esther Camilo.
Eu sei que a gente vai mudar isso aqui, mas fica tranquilo. Isso aqui é o primeiro momento, é a primeira colheita, né? Uhum, tá bom. É. É, é. Agora vamos perguntar assim: olhando para o Dreamland hoje, que ainda não é um empreendimento, que ainda é uma proposta de valor, né? Ou seja, que tem um potencial enorme de ser apropriado, né, por outras pessoas, que tem um potencial de literalmente ser materializado. Ele realmente possui um potencial de ser materializado. Né? Qual é hoje a grande demanda que a Dreamland tem, né, como proposta de valor? Vamos lá, pensa, raciocinando com essas lentes que eu Sim. falei com você. Uhum, sim, sim. Eu estou pensando em algo que, como se uma força que puxa para baixo. Puxa para baixo o quê? Puxa para baixo o conhecimento. As pessoas não têm conhecimento, então tá cegando as pessoas. Tá puxando a falta de conhecimento, a falta de capacidade de ter esse controle sobre os dados genéticos. A falta de conhecimento, a falta de capacidade, elas são demandas que, que empurram todo mundo, tanto quem quer comercializar, quem detém o conhecimento ali dentro da universidade, quanto quem está ali fora, que é o indivíduo que não se beneficia desse conhecimento, todo mundo está sujeito a essa mesma demanda que, que impede as pessoas de deixarem fluir esse conhecimento, né? E eu entendo que a demanda seja essa. Não sei se eu falei de uma maneira clara, mas é isso. Pode falar de novo. Vai falando. Tá. Enquanto isso, você me ajuda aqui. Se demanda igual a força gravitacional e desafio igual ao quê? O desafio é a força para vencer, superar essa força. A força para superar essa força, não, tá? É a força oposta, né? É a força oposta para vencer, para superar a gravitacional. Seria uma força oposta. Capacidade de Não seria só transcender, este. Transcender, isso. Eu não tinha pensado essa palavra, mas é isso aí. capacidade de É, transcender, né? isso. Essa Esta capacidade de força. você vencer, né? Essa força de você superar essa força. É. Então, no caso do Geniland, a força gravitacional que está se sobrepondo sobre todos os indivíduos. Ela é a força que limita o conhecimento, tá? Ela limita o conhecimento do indivíduo, seja Vai um falando, indivíduo vai comum, falando. a força que limita o conhecimento. Quanto mais você falar para você e para mim, melhor. Vai falando. Tá. Então, a capacidade no que concerne. Não se preocupe que eu estou escrevendo aqui não, porque daqui a pouco Ah, tá. eu vou Tá botar bom. eu vou botar sua atenção aqui. Eu quero que você primeiro vai mastigando isso, vai metabolizando isso. Vai. Uhum. É, na Pode que eu estou ir. pensando com relação à Giniland, a força gravitacional que atua sobre todos os indivíduos, sejam eles pessoas comuns ou mesmo pesquisadores, empreendedores, donos de empresas de sequenciamento, é a falta de conhecimento, né? Por quê? Falta de conhecimento. O indivíduo não sabe o valor que tem o seu DNA. Então, ele não acha que tem valor nenhum por conta de não saber o valor que tem, ele não se importa. O, o dono lá da empresa de sequenciamento também não tem conhecimento, por quê? Porque esse indivíduo que não se importa não doou os seus dados para ele, ou não doou, ou não vendeu, de alguma maneira essa informação não chegou até ele. Então, não tinha esse cliente para ele, né? Desse modo empreendedorístico de ver. Os institutos de pesquisa também não se beneficiam, porque também não têm acesso a esses dados.
E não vai acontecer deles terem acesso a esses dados no modelo atual. Isso não vai acontecer. Ninguém vai pagar todo mundo. As pessoas precisam ter essa. Elas precisam por si só vencer essa força gravitacional, porque não vai ser alguém que vai empurrar todo mundo para cima. As pessoas precisam, cada um no seu ponto, vencer essa força gravitacional. Então, Hum, é aí. tô curtindo. Pode Ah, continuar falando. Você precisa mas é falar porque mais. eu acho que é isso, não? Eu acho que é isso. Aí eu tenho que repetir, porque daí a ideia é realmente ela se encaixa Então vamos muito. lá, olha só. Mas se a demanda é igual à força gravitacional, o desafio é igual à capacidade de transcender a força, no que concerne a proposta de valor de Land, a demanda mais visível hoje A ou seja, demanda é a a demanda, cegueira causada pela falta de conhecimento. vamos lá, vamos botar o que você falou. Tá bom. É, eu não Cegueira tenho boas palavras, depois você melhora para causada mim aí. eu não melhoro nada. Pela falta de Melhora sim. conhecimento. Cegueira causada pela Falta falta de de conhecimento. conhecimento. Tá. Tanto do indivíduo, Então, ou então, olha, oi. já faz uma comparação com o que você botou ali em cima inicialmente. Ah, não tem nada a ver. Eu já dei, já tinha, na hora que você falou a primeira vez a questão da gravidade, eu já percebi que a minha ideia estava totalmente equivocada. Não, não, mas veja, a sua ideia não está equivocada. A sua ideia é o status quo que está aí fora. Entendeu? Ou seja, o que eu quero dizer, a sua ideia, na realidade, não é a sua ideia, é o que está é o que está literalmente cristalizado aí fora como senso comum, vamos botar assim, entendeu? Uhum, Quando se fala de sim. demanda e desafio. Então, e esse senso comum que está aí fora cristalizado está ligado a um tipo de economia política. Qual é? A macroeconomia do hiperconsumismo, né? Do Uhum, ego-individualismo. A macroeconomia da performance, da produtividade, da acumulação, enfim. Então, tudo sim. isso conversa com o que você acabou de colocar aí em cima, entendeu? Uhum, E tudo é reduzido a esses conceitos de solução e problema, né? Que é terrível, porque você raspa toda a possibilidade, você deixa nu, né? Ah, o, as complexidades, nossas complexidades, as complexidades do nosso entorno, entendeu? uhum. Ou seja, é terrível, é terrível. Sim. O, o, que, o, que, Sim. o, o que o Sebrae faz é horrível. E eu Assim, devia ser um percebo, crime Vinícius, que contra a isso, humanidade. Fala. isso daí atrapalha até você de. Você entende que a demanda é a lição de casa, mas você acaba não resolvendo nem a lição de casa olhando desse modo, né? Porque você não nem enxerga que são coisas opostas ali. E você fica achando que tá tudo bem, tô fazendo já a lição de casa. E você tá carregando um peso terrível e não tem consciência de que não tá resolvendo a É, demanda, né? É. exatamente, exatamente. E eu sempre gosto de recorrer a esse paradigma de redes, né? Porque ele ajuda muita coisa, deixa muito claro o que nós estamos falando de fato, entendeu? Uhum. Levando em consideração. Então vamos lá. Mas se demanda igual força gravitacional, desafio igual capacidade de transcender a força, no que concerne a proposta de valor de Land, a demanda mais visível hoje é a cegueira causada pela falta de conhecimento. Muito interessante isso que você acabou de colocar. Tá? E qual seria o desafio, então? Então, mas só assim, eu queria complementar essa cegueira, porque às vezes pode dizer que ela é algo que ocorre somente com o indivíduo que está lá e não sabe do seu valor, mas na verdade essa cegueira ela é comum a todos, até as empresas, governos, todo mundo, ninguém está vendo isso daí ainda. Então, não sei se vale a pena acrescentar isso. É uma cegueira você quer botar cegueira generalizada? generalizada. É generalizada, porque eu não quero que ela seja uma cegueira é, que a gente foque só no indivíduo ali, porque a gente vai achar, claro que a grande parte da solução, se a gente usar esse método, né, Uhum. a maioria a maioria da força vai ser aplicada ali nas pessoas, mas também existe cegueira nas instituições de pesquisa, nas empresas, todo mundo não enxerga isso Tá. daí ainda. Ok, botei Mas aqui. tá, beleza. Agora vamos falar do desafio. Fala do desafio sobre a ótica de redes.
O desafio é curar essa cegueira. É dar, trazer luz ou trazer, eu não sei se seria uma cegueira ou escuridão, falta de luz, mas seria iluminar isso daí. Sendo que o desafio, vamos lá, se vou dar uma ajuda dos universitários aqui para você. Vamos Uhum, pensar o seguinte: é, se de fato existe uma cegueira generalizada, né, no que concerne o que a Jean Land, que a proposta de valores de Jean Land está propondo materializar, é uma grande área cinza, né? É uma gigantesca área cinza, não é isso? Ou seja, ela não está sim. visível. É como se não existisse, basicamente. Ou Uhum, seja, então, se você para pensar bem, não existe propriamente um conhecimento colocado aí fora na sociedade para a proposta de valor da Disneyland, percebe? O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente for gerar o commons disso, esse commons não está ligado nem ao Estado nem à iniciativa privada, está ligado às pessoas. Né? uhum, Então, esse commons vai gerar o seu próprio conhecimento, percebe? Ou seja, sim, uhum, e esse conhecimento vai ser nitidamente vivencial, experiencial, né? entendo. Uhum, E para que a gente gere o imprint cultural, a contação da história vai ser importantíssima, porque nós somos seres narrativos, né? Nós somos guiados por novelas, por séries, somos sim. guiados pela história, pelo fio da meada. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu estou falando isso para você já fazer a crítica do que você já compartilhou, você repensar. Eu estou te dando uma chance para você repensar. Estou brincando com você, não é chance, né? Estou É, criando um talvez espaço uhum, para você ah, pensar. Ou seja, sim, a demanda mais visível hoje é a cegueira generalizada causada pela falta de conhecimento. Agora pensa, é, antes da gente partir para o desafio. Vai. sim, não, eu entendo. É difícil eles enxergarem algo que eles nem sabem que formato tem, né? Então, Isso. Lembra do unknowns, né? Ou então, seja, mas e aí não sei você, qual o problema, como que, porque assim, a gente ou consegue seja, identificar é a falta de percepção, né? falta de Vamos lá. percepção. Falta de percepção é a falta de percepção na realidade, porque como eu te Sim, falei, não é. existe um conhecimento que as pessoas não estão enxergando, porque ele de fato não existe. Ele não existe. É verdade. Entendeu? É, Ou ele não seja, existe. E mesmo talvez então, que se ele existisse, eles teriam acesso, eles teriam como aí acessar. sim, se ele existisse, né? E você no dia a dia tivesse todo, você sabia, tipo assim, se você teve acesso, certamente um outro pessoa, ou, enfim, as pessoas de uma forma geral, não vou dizer de uma forma geral, mas algumas pessoas, né, teriam acesso também, né? Saberia. Você poderia falar assim, né? A cegueira generalizada é causada pela falta de acesso ao conhecimento existente, por exemplo. Entendeu? Falta de Uhum. acesso ao conhecimento existente. Mas só que esse conhecimento não está nem existindo ainda. É, então aí não é o problema ainda, né? A gente ainda não chegou na raiz do desafio. Isso, querida. É tão Uhum. bacana parear com você. Vai lá. Então vamos Ah, lá. Mas ué. Vamos então lá. tá. Então, a demanda mais visível hoje é a cegueira generalizada pela causa de quê? Pela falta de percepção, Falta de mas fica, percepção. fica incompleto. E percepção de quê? A gente de um conhecimento que ainda não existe. Como Vai é lá, um vai lá. conhecimento que não foi criado ainda. Não sei. Como é que eu explico o vazio? Meu Deus do E- céu. não, não, pensa. Vai lá. Peraí. Vamos queimar a bufa aí, vamos queimar os neurônios. Vamos lá. Não é Em cegueira, tempo, né? É falta de percepção. A gente vai substituir cegueira. Ficou ruim isso daí. É falta de percepção causada.
Vamos lá, de novo. É a Pela falta. falta de estímulo, eles não têm o estímulo, talvez. Por isso eles não têm a Opa, percepção. estamos chegando no lugar aí. Então, hoje é. Posso tirar geral aqui? Pode tirar geral. Tá. É a falta Olha de que rádio. percepção pela falta de estímulo. Eles vão desenvolver essa percepção à medida que a gente estimule eles, né? É a falta de percepção. Cara, você foi na lata agora. Percepção pela falta De estímulo. de estímulo. Olha que lindo isso. Tá escrito errado. Mas não é incrível isso? É isso mesmo. Uhum, É a falta de total. percepção pela falta de estímulo. Agora vamos partir para o desafio. Então, nesse sentido, qual é o Hum, desafio? Ou desafio é seja, a estimular. capacidade de transcender essa força. Oi? Aí o desafio ficou quase que escrito aí, né? Realmente é estimular, né? Essas pessoas. Não? Hum, Vai lá, vai metabolizando. Vai tá. metabolizando. Vai. A demanda hoje. Calma aí. A demanda é a falta de percepção pela falta de estímulo. Sendo que o desafio desenvolver essa percepção. Hum, Não? A gente hum, quer desenvolver essa percepção. hum. Vai desenvolver esta Percepção. percepção. As pessoas têm uma percepção nova, isso realmente é bem desafiador. É como Que é se você chegasse. desenvolver. Tá. Agora vamos parar aqui. Vamos congelar um Ah, pouquinho. aham, E vamos fazer um zoom out. Vamos fazer um zoom out aqui rapidinho. aham, Vamos fazer um zoom out. Ó. Vamos fazer um zoom out. Olha que bonitinho, estou fazendo um zoom out mesmo. Tá? uhum, Beleza. Então aqui, vamos fazer um zoom out e vamos voltar aqui para inovação incremental e disruptiva, certo? certo. Aí você vai ler o que nós exploramos na semana passada para mim aqui, ó. Do seu entendimento básico inicial e como é que a gente foi trabalhando o restante. Vai, leia para mim, por favor. Desde o primeiro ali, que é inovação, É, entendimento básico, inovação e entendimento. Isso, vai. resolver um problema real existente de uma forma diferente usando uma tecnologia viável. Isso daí já superamos. Já. Tá, vai, continua. Com quais tecnologias a proposta de valor do projeto foi concebida? Aí eu coloquei a tecnologia blockchain, tecnologia de internet, TI especializada em genética, AI, machine learning, game, dev, implantação. Mais implantação. Das tecnologias enumeradas, quais você considera incrementais e disruptivas, respectivamente? Então, respectivamente, as incrementais são games, blockchain, TI, e a disruptiva, acho que. Ah, não. Desculpa. A incremental é só games, o resto era tudo disruptivo para mim. Blockchain, TI e AI. Que também já superamos isso daí. Do que se Vai. enumerou como disruptiva, onde está a disrupção? Ali, na minha primeira resposta, né, que não foi a trabalhada. Eu entendia que AI e TI é tempo, a disrupção. Se você consegue fazer mais rápido e mais acessível, você está fazendo uma disrupção. E no blockchain é em termos de segurança, à medida que você aumenta a segurança, você está sendo disruptivo. Esse era o entendimento, também superamos, provavelmente. Do que se enumerou como incremental, onde está o incremento? Games. Efeitos, mais processamento de uma forma geral. E na inovação disruptiva da proposta de valor do Giniland. Aí essa eu acho que foi a que mais assim ficou próxima do que era o ideal, né? Gerar um blueprint cultural de apropriação genética como um dado pessoal. Sim. Legal, legal. Que bacana, né? Uhum. Pegou? Está fresquinho que você acabou de ler? Ah, sim, acho que sim. Então, beleza, vamos voltar aqui. Agora é você que vai ler para mim aqui, ó. Mas se demanda, vai lá. Mas se demanda é igual a força gravitacional e desafio é a capacidade de transcender a força, no que concerne a proposta de valor da Giniland, a demanda mais visível hoje é falta de percepção pela falta de estímulo, sendo que o desafio é desenvolver essa percepção. Bem, qual é a correlação que você faz com o que a gente identificou como inovação disruptiva, a proposta de valor da Dinland?
Lê de novo aqui embaixo. Ah, sim. A disrupção, Desculpa. sim, era causar um blueprint cultural, né? Tá? É, sim, deixa eu voltar aqui, desculpa. Ah, tudo bem. Vai. A disrupção estava em gerar um blueprint cultural a respeito dessa valorização dos próprios e apropriação, né, dos dados genéticos. Está bem Tá, correlacionado, pelo que eu entendo, tá, pelo que eu tá vejo. bem correlacionado. Tá vendo como uma coisa está conversando com a outra? Uhum. Né? A coisa mais importante é gerar clareza, e essa clareza ela gerar coerência. Ou seja, então, ou seja, isso aqui que você colocou, que o desafio é desenvolver essa percepção, está conversando diretamente com o que a gente identificou como uma inovação disruptiva da proposta de valor da Gimnet, percebe? Uma coisa Sim, está conversando com a outra. esse sim. Aí sim, como gerar esse blueprint cultural, né, de apropriação? A gente também entendeu que seria, a princípio, através do storytelling, né, gamificado. Seria gerar, desenvolver essa percepção, correto? Mas a pergunta que eu te falo é a seguinte: como, como a gente está falando que o desafio é desenvolver percepção, né, essa percepção, para ela poder desafiar a força gravitacional da percepção existente com relação à genética, percebe o que eu estou falando? Sim. Assim, é, de que forma, pensando criativamente, né? De que forma a gente consegue transcender, né, a força gravitacional da percepção existente com relação à genética? O que, que vem à sua cabeça, criativamente? De que forma a gente consegue estar transcendendo, criando fissuras, né? Rasgando, criando aberturas para que as pessoas possam fazer, elas próprias possam fazer o detox cultural disso e desenvolver essa percepção que não existe hoje na sociedade. É, é muito difícil, viu, Vinícius, a gente ir contra o que essas forças tão fortes que já existem, né? Hoje o mercado ele tem uma força muito grande. As pessoas vão atrás de ganhos, né? Infelizmente, eu não consigo ver nenhum outro tipo de estímulo senão dopamina, não sei. Como que você vence essa força? Porque, Não, aí é que tá. Vamos pensar agora o seguinte. Vou te usar uma outra metáfora para você, tá bom? Lembra que nós conversamos sobre isso semana passada? Que a capacidade das coisas se mudar, de mudar, é elas entenderem que elas estão mudando o tempo inteiro, que a única coisa permanente é a mudança. Né? Ou seja, uhum, é, que é uma ilusão você achar que as coisas estão estáticas, paradas, cristalizadas, como o uhum, tipo de sociedade sistematizadora, de controle e comando, né? Com essas grandes macronarrativas religiosas, governamentais, de mercado, etc., fazem você acreditar. Ou seja, fazem você acreditar, você validar e acreditar, de que a mudança só é possível através das instituições, ou seja, a capacidade de mudar, de agenciar a mudança, está nas organizações, está nas instituições, não é isso? Está nas grandes macronarrativas. Então, uhum. fazer o detox dessa, diluir, abrir espaços para diluir a toxicidade, né, desse tipo de entendimento, vai ser um dos principais desafios da proposta de valor da GenMed, ou seja, abrir espaço para interagir, olha Pedro Spey, para interagir, entende o que eu estou falando? Sim, uhum, Interagir com as pessoas, gerar micronarrativas que vão que vão fissurar no espaço e tempo, não vão ser contra a força, essa grande força gravitacional. Elas vão gerar, elas vão ter a capacidade de gerar fissuras, né, nessa força gravitacional. E a geração dessas fissuras, que gera o pareamento, né, vai gerar micronarrativas, ou seja, as pessoas vão ter que gerar as suas próprias histórias, sim, entendeu? uhum, Ou seja, quando elas começarem a gerar suas próprias histórias
delas com as outras, e delas com elas mesmas e delas com as outras, a gente consegue desenvolver uma percepção capaz de transcender essa força gravitacional. Entendeu agora? Sim, sim, eu entendi. E elas têm as próprias dores delas e elas também Ou têm seja, forças individuais que as impulsionam, né, para superar é, esses desafios. exatamente. Ou seja, a gente não vai operar dentro da economia política da macroeconomia do hiperconsumo, porque na macroeconomia do hiperconsumo, você é apenas usuário, você é apenas consumidor, você apenas cabe a você ter o recurso monetário para validar essa economia política. Você tendo recurso monetário para validar, você é considerado um consumidor, não é isso? Sim, Você é sim. considerado um usuário. Nesse caso, a gente não pode, se a gente for trabalhar com essa economia política, a gente vai dar com os burros na água direto. Sim. É que na hora que você começou a falar, e depois que você falou, agora eu consegui, me surgiu isso, sabe? Que o desafio é nosso, mas ele não é só nosso, ele vai ser agora um desafio que vai ser das próprias pessoas que também não têm a percepção, porque para elas só falta percepção. Se você der a percepção, elas mesmas vão querer resolver, superar esse desafio, né? Então é bem Exatamente, legal querida. isso. Esse é o outro paradigma do Rere, que é o paradigma peer-to-peer. Né? Então a gente olhou sobre a ótica do paradigma de redes e agora a gente falou do paradigma P2P, certo? Sim, Então, e no paradigma P2P, você não é só consumidor, você é prosumidor, você produz e consome junto. sim. Uhum, uhum, E a gente está falando de uma dinâmica não de crescimento, uma dinâmica de expansão, que é uma dinâmica de pós-crescimento, porque é uma dinâmica onde você está numa dinâmica de rede expandindo e contraindo, metabolizando e gerando, entendeu? Então, é uma outra forma de você conseguir matriciar uma realidade, né? Gerar uma realidade. Ou seja, a gente uhum. não vai tratar as pessoas como consumidores, elas vão ser co-criadoras da proposta de valor. Uhum, incrível, sim. Eu fico feliz que eu consegui dessa vez chegar. Ai, Eu, quase por mim mesma. eu tô fe... Agora me ajuda aqui. Sendo que o desafio é desenvolver essa percepção. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos ver o que você pegou. Bonitinho. Vai lá. Prova agora aqui. É Quer que eu desenvolver. leia? Não? Continuar. Exatamente. Sendo que Sendo o que o desafio desafio. Vai lá. é desenvolver essa percepção. O desafio Ou é nosso, né? desenvolver. Na É verdade, desenvolver a percepção. Eu vou te ajudar, vou dar uma cola. É desenvolver tá. a percepção E que as pessoas possam se apropriar dessa percepção e também, junto com a gente, resolver o desafio. Porque elas já têm esse desejo. é, é Mas não sei se ficou bom. desenvolver. Então vamos lá. Eu vou te ajudar aqui. É desenvolver a percepção Desenvolver a percepção. de que a criação, né? Uhum. De que a. Estou te ajudando, estou te dando força Sim. aqui. De que a criação. Vai lá, estou te Ah, dando meu bola para Deus. você. De que a É criação. difícil. Ô, em linhas gerais, eu entendi que a gente vai desenvolver a percepção. É isso De que eu que não a entendi. Eu achei, criação. Eu vou te ajudar. De que achei a, de melhor. que a, de que a criação. Peraí, sendo que. De que a criação da percepção da genética, Ah, tá. né? Agora você quer especificar qual é a percepção, né? É, desenvolver a percepção de que a criação da percepção da genética como um commons, ou como um grande comum, né? Como um commons, Uhum, como um grande um commons, um commons entre, para e com pessoas, vou botar aqui pelos P, uhum. como um commons entre e para com pessoas, só é possível através de uma constante dinâmica de cocriação.
que você acha? É isso? Peraí um Ou pouquinho, seja, deixa. está convidando as pessoas para co-criar, para gerar essas micronarrativas, Uhum, né? Elas gerarem essa apropriação, elas serem autoras, elas fazerem parte dessa validação, né? Ou sim. seja, elas criarem essa realidade junto, elas tecer essa realidade junto, por entre todos nós tecermos essa realidade. Ou seja, então Uhum, a gente sai do ethos delas só sendo tratadas como consumidoras, como nicho de mercado de marketing, essas coisas todas que estão colocadas, entendeu, querido? uhum. Sim, não eu entendo sim. Só não tenho dificuldade de colocar, mas eu entendo claramente. Agora entendo, né? Lê aí para mim, vê se faz sentido para mim. Eu botei, não se pode botar nas suas palavras, Sendo vai lá. que o desafio. Ah, vou ler aqui como é que ficou. Sendo que o desafio é desenvolver a percepção de que a criação da percepção da genética comum comuns entre comuns Para, entre, para e com para as e com, pessoas e com com pessoas, pessoas, peer-to-peer, P2P, né? P2P, Isso. só é possível através de uma constante dinâmica de cocriação. Fez sentido? É, faz sentido pra gente. Olha o trabalho que você está tendo para conseguir fazer com que eu que quero fazer o projeto, eu tenho uma intuição lá dentro de mim, a dificuldade, eu fico pensando assim numa escala maior, né? Mas a gente chega lá. Porque desenvolver uma percepção é um desafio muito grande. Nossa, não consigo nem imaginar. Desenvolver uma percepção, olha que coisa grande. É, Sim, mas lembra que eu te falei que a melhor forma de lidar com a demanda, com a força gravitacional, é você distribuir, ter múltiplos pontos? sim. Então, o que a gente está fazendo aqui é isso. Na medida que você está chamando as pessoas nessa jornada para co-criarem essa percepção, para tecerem essa percepção, uma perspectiva, uma dinâmica multiperspectival, tá? A gente está criando esse ethos, nós estamos dando vidas a esse ethos, estamos dando vida a. E esse é um tipo de economia política que nossos antepassados faziam. Só que ele está soterrado por essa economia política da macroeconomia hiperconsumista, entendeu? Onde Uhum, tudo sim. é consumo, você só é usuário, você só é produto, você só é matéria-prima. Uhum, sim. Então Realmente. eu vou parar por aqui hoje, querido, porque eu acho que eu quero parar num ponto alto com você, entendeu? Ah, legal, mas muito legal. Nossa, show. Muito bom, né? Muito bom. É, e eu acho que assim eu vou te propor para você ler o que você já aplicou aí para fora. Eu acho que vai ser muito legal você agora ter todos esses contrapontos, né, que a gente está Uhum. fazendo aqui no mapeamento básico, que está te abrindo os poros, etc., que vai te dar um prazer gigante você olhar para isso e falar: caraca, peraí, entendeu? Sim, sim, com certeza. Que pá. Então, É. é isso. Bem, vamos partir para. Então, vamos partir agora para apreciação check-out, querido. Fica à vontade aí. Uhum. Sim, adorei hoje, principalmente porque você usou física, eu consigo entender, me sinto inteligente. E assim, a gente vai se comunicando e vai aprendendo. Essa questão de percepção é algo que eu sempre pensei nisso e é muito difícil a gente conseguir falar sobre isso, né? Achei legal você trazer aqui. E quando a gente começa meio sem saber o que está fazendo, mas em algum ponto a gente entende o quão grandioso é, né? Acho que esse é meu check-out para hoje. E só agradecer. Muito obrigada pela orientação. Facilitação. Facilitação. A gente tá Não tem jogando essa jeito, bola Vinícius. juntos. É, facilita, está Hum? isso, facilitando, realmente, facilitando para mim. Isso. Nós estamos É jogando isso essa aí. bolinha junto, tá? Eu cabecei para você, você mata no seio, quer dizer, no peito. É isso aí. Aham. É. Então, fechado? Então, Fechado. Isso aí. A é próxima. isso. É, uma boa noite Boa para você noite. e seu companheiro aí de vida. Uhum. Um bom final de semana. Por que eu estou falando de final de semana? Hoje é terça-feira, Vinícius. Hoje é Então, terça, Vinícius. Você tá com uma uma boa percepção de tempo semana. errada. Ontem Uma era eu boa que estava semana. assim. Eu não sei porque eu tô com isso na cabeça, que loucura. Então tá. Então E tá.
É isso, querida. Fica A ligado gente aí, vai se fica vendo. ligada que a semana tem outras coisas bacanas acontecendo aí. Depois eu falo da Sim, novidade sim. semana que vem, Não. né, de hoje. Beleza, show. Boa semana, Beijo no Vinícius. Tchau, coração. tchau. Fica bem. Tchau, tchau.